Fala galerinha, voltei para a gente falar sobre o Wolverhampton neste vídeo. Eu sou o Estevão, esse canal é o Not Soccer. Se você não nos conhece, clica aqui no botão de se inscrever e lá no final do vídeo deixa o like se você tiver gostado, é lógico. Deixa também um comentário se você quiser acrescentar alguma coisa sobre contratações, sobre saídas, sobre os jogadores, sobre o técnico do Wolverhampton, qualquer coisa que você quiser. E enquanto isso, eu vou produzir os vídeos do Big Six, né? Enquanto vocês comentam aí, enquanto vocês assistem os primeiros 14 vídeos aqui dessa sequência, os 6 times que faltam são os 6 times membros do tal do Big Six, e a gente vai falar deles em 2 times por dia a partir de amanhã, beleza? O campeonato começa na sexta-feira, eu gravo isso daqui no dia 12 de agosto, e vamos que vamos falar de Wolverhampton, o time português da Inglaterra, né? Nos últimos anos, esses caras conseguiram voltar para a Premier League com uma parceria muito forte entre o empresário que vocês já escutaram falar a respeito, que é o Jorge Mendes, um dos maiores que tem aí em termos do cardápio de jogadores que ele oferece aos clubes, e a relação dele com o Wolverhampton tem dado certo de uma forma contraintuitiva e ao mesmo tempo de uma forma que você não sabe muito bem até quando vai durar isso aí. Vamos voltar um pouco no tempo para a gente situar vocês com respeito a o que é o que foi, né, o papel dos Wolves no cenário do futebol inglês nesses últimos 20 anos. O Wolverhampton, na década dos anos 2000, na primeira década, eles disputavam a Championship e sobem em 8, 9 para depois pegar na Premier League um 15º lugar, com o mesmo treinador que subiu eles. Na temporada seguinte, 10, 11, eles ficam em 17º e quase caem. E aí, na temporada 11, 12, eles caem em último lugar para já chegar na segunda divisão, caindo também para a terceira. Diretão, hein? Então, ó, acesso em 2008, 2009, 15º, 17º, 20º e 23º na segunda divisão. Olha que doideira. E daí, eles sobem para a Championship de volta na temporada 13 e 14, sendo campeões da terceira divisão da League One. E depois disso eles pegam ali 7º lugar, 14º, 15º. Calma, eles não caíram para terceiro de novo, porque chegou um tal de Nuno Espírito Santo em 17 e 18 no comando dos caras. E é onde começa, pelo menos para o nosso conhecimento aqui de quem acompanha a Premier League, é onde começa uma relação muito forte entre Jorge Mendes e Nuno Espírito Santo. A gente não sabia disso daqui até a gente começar a ver o tanto de jogadores, mais de 20 portugueses que chegaram nesses caras dessa temporada até hoje. E é uma temporada 17-18, né, em que eles batem 99 pontos na Championship, são campeões com o Nuno Espírito Santo no comando. E deu muito certo de cara aqui a relação de ter um time que possuía jogadores como, por exemplo, o Rubem Neves, que times da primeira divisão já estavam de olho, mas o Jorge Mendes monta meio que uma equipe, não é ele que monta, né, mas ele cede os jogadores que são agenciados por ele, vários deles portugueses, para o Nuno Espírito Santo montar uma equipe que avassalou a Championship. E na temporada seguinte, o elenco tinha tanta... Vou colocar aqui como qualidade, tá? Mas eu não tô falando aqui que era um timaço que espancava todo mundo. Não, é no sentido de você ter mais qualidade do que um time que normalmente sobe da segunda para a primeira divisão. E daí o que acontece em 18, 19 e na temporada seguinte, que é 19 e 20, é que esses caras, eles ficam em 7º lugar nas duas temporadas. Eles subiram e pegaram 7º, 7º. Impressionante, né? Quem faz isso, cara? Isso é um absurdo, isso é um excelente trabalho do Nuno Espírito Santo nessas duas temporadas. E aqui a gente já tem a primeira identidade do Wolverhampton que vai perdurar nos anos seguintes até chegar no apontamento do Gary O'Neill, que é o técnico atual, que é a identidade do time ser aquela equipe que quando ela tá bem é o time do 1-0, sabe? Ganhamos aqui de 0,5 do Norwich. Tá ótimo, 3 pontos na conta nossa. Nossa, ganhamos de 0,5 do City. Aí até eu, né? Todo mundo acha bom mesmo. Ganhamos de 0,5 do penúltimo colocado. Nota 10, 3 pontos na conta. Era esse time. E quando isso está dando certo,
você tem que ser nerdola, igual a gente aqui do canal, para assistir e achar da hora, porque aí você já vê com um olhar analítico, né? Mas ao mesmo tempo, para as pessoas neutras que assistem para querer ver um jogo mais legal, chato pra caramba isso aqui. Time, nossa senhora, que vai passar fome de ver gol na casa do caramba. E aí nas temporadas depois dessas dos 2 sétimos lugares, né? Os caras indo pegar a vaga de competição europeia e tal. O que acontece é que eles pegam na última temporada do Nuno Espírito Santo um 13º lugar. Isso é a temporada 2021, tá? E aí o negócio começa a lembrar aquelas quedas lá devagarzinho que eles tinham lá na temporada 9 e 10, que eu falei para vocês, que era 15º, 17º, 20º, e aí da gringola de vez. E depois disso você tem na própria Championship aquele negócio de 7º, 14º, 15º, até que chega no Espírito Santo e sobe. Isso está acontecendo agora com eles, na primeira divisão. Ou seja, eles figuram na Premier League faz 6 anos, faz 6 temporadas, mas depois da saída do Nuno Espírito Santo, quem consegue a melhor posição deles é o Bruno Lage. Lembra do Bruno Lage, que virou técnico do Botafogo na temporada passada, quando o Botafogo estava tentando defender a liderança deles no Brasileirão? E aí, esqueci o nome do técnico antigo do Botafogo, o cara que foi para a Arábia, esqueci. Gente, perdoem, eu não sei de futebol brasileiro, tanto que eu sei aqui no futebol inglês, mas o Bruno Lage é o cara que chegou depois e deu errado, e aí ele sai também. Eu não lembro quem que assume depois no Botafogo, mas enfim, o Lage é aquele cara lá. E aqui o time dele que fica em 10º na temporada 21-22 é o último dos times que eu achei assim decente, antes de chegar o Gary O'Neill, que inclusive tem a pior posição na tabela em 23-24 desses últimos 4 times. Mas é o que pratica o melhor futebol. Curioso, né? O time do Bruno Lage, então, era um time que conseguiu emular, pelo menos, aqueles bons momentos do time do Nuno Espírito Santo, que era do time que ganhava de 0-0. Negócio meio paia para assistir, mas eficiente, né? Esse time aqui não é um time que está acostumado a disputar a Premier League 20 anos seguidos, nem 10. Então, tanto faz do jeito que vai ser. A coisa só tem que continuar aqui para o orçamento dos caras ser alimentado pelas cifras do campeonato e também para cumprir aquele objetivo de bastidores que tem, que é de você virar uma vitrine para os jogadores portugueses e tal, seja eles do Nuno Mendes, perdão, do Nuno Mendes é ótimo, né? O lateral. Seja eles do Jorge Mendes ou apenas português e não ser necessariamente agenciado por ele. Depois disso, na temporada então 22-23, você tem aquela doideira do Lopetegui, né? O Julen Lopetegui é contratado, ele substitui, na verdade, o Bruno Lage durante a temporada, e na hora que vai começar a temporada 23-24, faltando 5 dias para começar a temporada, ele pede para sair, ele larga a mão, pula do barco, porque resumidamente, né, teve várias discordâncias com relação ao que era o combinado de ser a passagem dele pelo clube, as atribuições que ele teria, e também o que a diretoria queria fazer de contratações e ele não queria. Então teve essa briga. Essa treta faz com que o Julen Lopetegui saia do comando do Wolverhampton, faltando 5 dias, como eu disse, para começar a temporada 23-24. E daí eles apontam o Gary O'Neill. O Gary O'Neill, que em 22-23 tinha ido muito bem pelo Bournemouth. E ele chega com a missão. Foi estranho, inclusive, a saída dele do Bournemouth também, né? 2 coisas aqui foram esquisitas, né? A do Lopetegui sair antes de começar a temporada e o apontamento do Gary O'Neill pela saída dele no Bournemouth, não por ele ter sido escolhido no Wolverhampton. E em 23-24, o Gary O'Neill consegue fazer com que esse time, que mesmo tendo ficado em 14º, essa é a pior posição do Wolverhampton nas 6 temporadas dessas últimas que eles estão na PL, ser a temporada em que eles praticam o futebol mais agradável. Né? Esse time aqui faz mais gols, esse time aqui, mesmo com a ausência de Pedro Neto por maior parte do tempo, consegue ali não passar vergonha, pelo menos com o Hwang, com o Matheus Cunha. Aqui já é o time que tem João Gomes, Belegar também passa a ganhar espaço aqui nesse time, Leminar. E daí, dessa temporada para de 24-25, você tem uma permanência do Gary O'Neill. E aí eu vou falar agora aqui o que aconteceu de contratações, que foram poucas, e também de saídas, né, mais substanciais aqui, os valores que eles receberam pelas saídas. As chegadas, primeiro, vamos com o Rodrigo Gomes, mais um português, que coisa surpreendente, né? E 15 milhões de euros foi o valor que o Wolverhampton pagou para o Braga,
Pedro Lima, lateral direito, ex-Sport, né, que quase foi para o Chelsea, mas decidiu jogar no Wolverhampton. Ele vem direto do Sport de Recife, 10 milhões de euros. Tommy Doyle, eles contrataram em definitivo do Manchester City. E as saídas, como eu estava dizendo, você tem poucas saídas, porém, por uma bala, 100 milhões de euros, totalizando aqui, mais de 100 milhões, inclusive, as vendas do Pedro Neto, que foi para o Chelsea, e que era o melhor jogador do time, inclusive, e do Max Kilman, para mim, o melhor zagueiro do time, que foi para o West Ham por 48 milhões de euros. Uma grana, né? Uma bela de uma grana. Esses caras, então, têm dinheiro para gastar e eu não vou conseguir atualizar vocês com relação a em quem eles gastaram esse dinheiro, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, obviamente, né? Não consigo ficar atualizando ele sempre e o campeonato vai começar daqui a alguns dias. Mas o time que dá para a gente montar com base nessas mexidas que eles tiveram, lembrando que, antes de eu começar a montar o time, segundo o Capology, que é aquele site lá que a gente usa para ver folhas salariais, orçamentos e tal, o Wolverhampton não está lá com a folha salarial muito encorpada, não. Isso aqui vai aumentar, é claro. Mas nesse momento tem 4 equipes apenas, sendo elas Leicester, Brentford, Southampton e Ipswich, que têm folhas salariais menores do que eles. Só 4 times. Curioso, né? Nem eu sabia disso. Tipo, eu tô lendo isso aqui agora e tô ficando surpreso em tempo real aqui no vídeo. Mas curioso, tipo assim, a folha salarial do Fulham é maior que a deles. A do Brighton, a do Bournemouth, a do Nottingham Forest. Curioso. Esses caras têm um elenco que pode montar o seguinte time titular para a próxima temporada, tá? Que é José Sá no gol. Isso aqui vai ser, é óbvio, não tem como ser. Se você tirar o Sá da titularidade, você é maluco. Semedo na lateral direita. Mas eu já vou, inclusive, completar aqui as minhas informações para vocês com as opções para posição. Calma aí. Para eu lembrar. Lembrando que o reserva direto do José Sá deve ser o Bentley. Mas tem uma distância muito grande entre eles. Não vai ter disputa aqui, tá? Lateral direita, Nelson Semedo, como eu falei. Eles têm o Kiana Hover até hoje, um moleque que era do Liverpool. Era bastante promissor, mas acho que pela a temporada que o Semedo fez em 23-24 deve ser o titular absoluto. Você tem o Pedro Lima para brigar por posição aqui também, e o Doherty, mas o Doherty pode atuar também na outra lateral ou jogar numa segunda linha, numa linha de meio campo pela direita. Você tem na lateral esquerda, caramba, né? Eles não têm. Eles têm o Ait-Nouri, que é o lateral esquerdo que vai ser o titular, claro. Mas caso eles optem por colocar alguém na zaga aqui, que é uma coisa que eles cansaram de fazer temporada passada, o Gary O'Neill trocou muito de esquema tático, mas muito. Eu coloquei aqui um 4-3-3 que nem faz sentido, tá? Nem vai ser isso aqui. Ele cansou de trocar a formação na reta final, principalmente. E aí eu tava pensando aqui na possibilidade do Ait-Nouri jogar mais à frente, porque faz todo sentido. Esse cara jogar como um lateral e ficar lá atrás na maior parte do tempo. Nossa, você perde bastante poderio ofensivo aqui, porque ele comeu a bola a temporada passada, jogando quando ele estava atacando. Você tem o Totti Gomes para fazer a zaga pela esquerda, que pode ser, aconteceu bastante isso na temporada passada. Craig Dawson fez uma grande temporada em 23-24. Grande temporada. Ninguém vai te falar isso, tá? Ninguém vai te contar isso. Esse cara jogou muito. Eu falei aqui que o melhor zagueiro do time deles era... Quem que eu falei que era mesmo? O Kilman, né? Mas o Dawson jogou tanto quanto, velho. É que o Dawson ninguém vai falar porque ele é um cara mais velho, tá? Acho que com 32, 33 anos, mas foi uma baita contratação. Santiago Bueno, que teve menos minutagem. Eles vão precisar contratar zagueiro, tá? Ainda mais depois de perder o Kilman. Tem dinheiro para isso agora. Ok, lateral direita e esquerda. Então, assim, a gente está montando um time que é Semedo, Dawson, Totti Gomes e Ait-Nouri. Lembrando que tem que chegar zagueiro. O meio-campo, eles têm ainda o Lemina, Boubacar Traoré, João Gomes e Belegar. Eu acho que com o elenco que está nesse recorte que a gente está fazendo aqui, aliás, essa fotografia que nós estamos tirando nesse momento aqui, eu, pelo menos, pessoalmente, aqui eu vou ter que dar minha opinião, gente, porque é muito aleatório, tá? A temporada passada, na reta final, esses caras jogaram com um monte de esquema diferente, eu nem faço ideia do que vai ser a preferência do Gary O'Neill, mas João Gomes tem que ser titular, Lemina faz sentido ser, Belegar também faz sentido ser. O Traoré é uma opção, o Boubacar. No ataque, como eles perderam Pedro Neto, aqui não tem muito que a gente inventar de moda, né?
Aqui vai ser o Matheus Cunha, o Hwang e mais um jogador, que é a vaga que falta, que seria do Pedro Neto, que saiu para o Chelsea. Pode ser o Sarabia. Eu estou procurando aqui outras opções. O Podence ainda é deles, porque o Podence na temporada passada jogou, se eu não me engano, para o Olympiacos. Ele estava emprestado. Voltou para o Wolverhampton. O Podence pode ser uma opção, é muito bom jogador. Eu não entendi nem por que ele foi emprestado. Mas ele entendeu, né? Porque ele foi campeão da Conference pelo Olympiacos. Que doideira. Esse, resumidamente, aqui é o elenco dos caras. Tipo, vai chegar gente, tá? Vai chegar gente. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum jogador. Gonçalo Guedes também volta de empréstimo. Eu acho que é isso. Tem nada de muito relevante mais aqui para falar, não. Eles também, obviamente, têm o Hugo Bueno para a opção da lateral esquerda no elenco, mas não tem comparação com o Ait-Nouri. A temporada do Ait-Nouri é bizarra, a temporada passada, muito boa mesmo. E aqui o que a gente tem para a temporada 24-25, é claro que vai ser muito ditado pelo como eles vão investir esses 100 milhões que eles ganharam no Pedro Neto e no Max Kilman, né, nas vendas. Mas, ao mesmo tempo, para um time do Gary O'Neill, que na temporada passada fez, nessas últimas 3 temporadas deles, né, o time mais interessante de se assistir, e a gente gosta aqui no canal, a gente tem boas memórias dos times do Gary O'Neill, seja o Bournemouth dele, seja esse Wolverhampton. Cara, eu não consigo falar que esse time aqui vai perigar de cair, vai ficar em 10º, não consigo, vai depender das contratações deles e da forma que o Gary O'Neill vai querer jogar. Mas ele deu uma leve inclinada nesse time, muito à base das boas temporadas, do Matheus Cunha e do Hwang, em 23-24, ele deu uma leve inclinada nesse time para virar um time um pouquinho mais interessante de você assistir, com a bola no pé. Não é mais aquele time que se contenta tanto com o 0-0, com o 1-0, com o meio a 0. Não é. Isso mudou. Então, tem como isso daqui ser um time que surpreenda a gente, tem como isso daqui degringolar total e virar uma porcaria por falta de peças. Tem como também. Porque nesse elenco, se você perde o Hwang por 2 meses por lesão, é um peso, hein? Se você perde, por exemplo, o Leminar, o João Gomes, seja lá quem for o zagueiro que vai chegar aqui, se você perder o Ait-Nouri, eu já fico com medo já. Então eles estão numa corda bamba. Essa é a impressão que eu tenho do elenco dos caras. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Agora, esse time aqui pegar, se o Gary O'Neill coloca esses caras na metade de cima da tabela e termina assim a temporada 24-25, putz, aí é do caramba. Do caramba. Se ele fizer isso, é do caramba. Eu termino assim o vídeo, deixando essa impressão meio, sabe, meio de curiosidade aqui com os caras, porque eu não consigo criar mesmo uma opinião muito cravada. Por exemplo, o exemplo mais fácil que a gente tem aqui para comparar com isso, para vocês entenderem, é, por exemplo, o Crystal Palace. Eles terminam jogando um futebol estratosférico na temporada passada. Nossa senhora, o melhor time do campeonato em termos de performance era o Crystal Palace. Nossa, que absurdo, Estevão. Isso existe. Tem como um time jogar melhor que o outro, né? Não é videogame que todo mundo tem pontinho 90, 95 e sempre vai ser aquele cara que vai jogar melhor. A vida real não é assim. As performances do Palace me obrigaram para essa projeção de 24-25 a colocar o Palace como um time que, caramba, se terminar na metade de baixo da temporada, na metade de baixo da tabela, tá, mas tem que ser em 11º. Estourando 12º. Se o Palace fica em 14º, não é possível, sabe? Então, com o Palace dá para fazer isso. Com o Wolves é muito diferente. Eu não sei. Não sei. Infelizmente. Mas eu acho que também não saber, né? A gente que vê todos os jogos do campeonato faz uns 3 anos, eu acho que a gente falar para vocês aqui que a gente não sabe também diz algo, né? Diz algo, no mínimo. O time não é uma porcaria. O técnico não tá longe de ser uma porcaria, e o time ao mesmo tempo e o técnico também não são lá aquela coisa, nossa, espetacular, caramba. Os outros espetaculares, ou também os que a gente acha que pode cair, são outros times, não é o caso do Wolverhampton. Eu agradeço muito para você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado de coração. Clica no botão de like se você tiver gostado. Eu queria muito esclarecer mais as dúvidas a respeito do que pode ser a temporada deles, mas eu não venho fazer esses vídeos aqui para ficar cravando coisa, infelizmente. Obrigado de novo. Se inscreva no canal.
Deixe seu comentário para explicar, às vezes para me contar quem é o Rodrigo Gomes, para me contar se você é torcedor do esporte ou se você assistiu aos Jogos do Esporte com o Pedro Lima. Me conta mais sobre o jovem aí que eu quero saber. E beijos, abraços, aguarde a gente voltar aqui para falar dos times do Big Six. Beijão, tchau, tchau.